Olá, pessoal! Mais uma vez aqui então gravando para vocês hoje sobre dicas de alimentação para o emagrecimento, né? Então, para você que comprou o curso, aquele bônus especial que a gente vai discutir muito além de dietas, né? A gente vai entender um pouquinho dos conceitos da nutrição funcional, que é o que tem de mais atual e mais sério em relação à alimentação. Eu usei para fazer essa aula de vocês aí pelo menos 3 cursos que eu comprei, que eu fiz, né, que eu investi para mim. Um curso do Flávio Passos, teve um curso do Gabriel, né, Gabriel de Carvalho, que muitos de vocês já conhecem ele, que ele é farmacêutico nutricionista, e também do médico Vitor Sorrentino, né, Dr. Vitor Sorrentino. Eu tenho esses 3 cursos que eu fiz para mim, eu nem estava pensando em utilizar isso como conteúdo, eu quis usar para minha vida, em primeiro lugar. Como tudo que eu faço, né, tudo que eu passo para os meus pacientes, principalmente em relação ao emagrecimento, com certeza eu já fiz para mim, eu já testei, porque é um problema que eu tenho, né? Infelizmente, quando eu não cuido da minha saúde, quando eu tenho hábitos ruins, eu ganho peso. Poderia fazer outro tipo de doença crônica, né? Nem todo mundo que é magro é saudável, né, pessoal? Vocês já sabem disso. Então, muito mais do que falar sobre dieta, a gente vai fazer nesse curso, a gente vai falar sobre saúde, sobre alimentação. E eu falo para vocês que a alimentação, ela é o pilar central da saúde, tá? A gente tem 5 coisas fundamentais para a saúde. Assim, se a gente fosse resumir, 5 coisas básicas, tá? Então, alimentação adequada, ou seja, alimentação nutritiva, né? A segunda coisa, exercício físico. O corpo humano não foi feito para ficar parado, e o que causa grandes problemas é esse desbalanço entre consumo energético e gasto. Terceira coisa, consumo de água. A gente é feito de água e muitas vezes a gente anda desidratado, né, ou com uma quantidade de água insuficiente para exercer para os órgãos, né, metabolizarem, para exercerem a sua função ideal. Então, ó, alimentação, exercício, água, sono. Sono reparador é fundamental para a microbiota, é fundamental para o metabolismo e é fundamental para o emagrecimento. Tá? Então, você pega aquele paciente que dorme mal, que é ansioso, que tem despertares noturnos, né, onde ele dorme e ele acorda várias vezes durante a noite, ou então ele acorda cansado, como se ele não tivesse dormido. Tudo isso precisa ser melhorado, isso precisa ser pensado para o paciente emagrecer, tá? E a última coisa é o controle do estresse e a respiração. Então hoje, né, eu penso assim que cada pessoa ela vai ter que achar uma forma de controlar o estresse, porque viver num mundo sem estresse não tem como, tá? E a gente precisa fazer o controle do estresse, gerenciamento do estresse. Então, se você é daquelas pessoas que não conseguem fazer meditação, respiração, né, aquele momento zen, talvez você precise fazer um exercício de alta intensidade, como Muay Thai, como corrida, circuitos, né, que a gente tem bastante circuitos hoje em dia nas academias, né, com vários nomes aí diferentes, mas enfim, que são circuitos onde exige bastante do organismo no momento que está sendo realizado. Então, isso talvez seja uma forma de soltar aquela adrenalina, né, dar aquela descarga e ficar mais relaxado. E respiração, até um dos médicos que eu gosto de acompanhar, faz um trabalho muito sério, muito bom, é o Dr. Ícaro de Alcântara. Ele fez até um aplicativo para lembrar de respirar, né? Então ele diz assim que a gente acaba respirando mal, principalmente quando está no meio do trabalho, onde está estressado. Então tem que respirar 3 respirações profundas, né? Assim, 3 vezes a cada 1 hora, para a gente melhorar a oxigenação do nosso organismo. Então seriam esses os 5 pontos fundamentais para manutenção da saúde, tá? Então vamos falar aí de alimentação, né, que é o nosso tema da nossa aula hoje. Então, primeira coisa que a gente vai falar é 2 coisas importantes do alimento. A gente tem que levar em consideração para classificar um alimento. Hoje existe muita informação, né, pessoal? Eu acho que
A internet trouxe muita coisa boa, né? Inclusive vocês estão usando agora, né, para poder assistir o curso ou esse bônus na hora que vocês quiserem, quantas vezes quiserem. Então é excelente. Só que ela traz muitas informações também desconexas. Todo mundo pode democraticamente falar o que quiser. E aí a gente fica, às vezes, sem saber se aquelas informações elas são verdadeiras, né? Qual é a informação que eu pego? Então eu vejo os pacientes muito confusos. Então o que a gente vai ver aqui é com base na nutrição funcional, que leva em consideração então a riqueza e a pureza dos alimentos, como vocês podem ver aí no slide, mas muito mais do que isso, ela leva em consideração o efeito que esse alimento vai provocar no teu organismo. Se vai ser no final das contas vai somar ou no final das contas vai desgastar. Tá? Então é assim que a gente tem que avaliar os alimentos. Então o que seria a riqueza do alimento? Quantidade de nutrientes que ele possui. Né? Então não adianta a gente pensar assim, eu vou fazer uma refeição típica do brasileiro hoje, o que é? Café da manhã, pensa comigo. Pão com queijo, pão com margarina, né? Que nutriente que você ingeriu no café da manhã? Aí você vai lá e coloca uma bomba já de carboidrato, e ainda se for margarina, se for manteiga ainda salva um pouco, né? Mas margarina vai ser totalmente hidrogenada, aquela gordura, o corpo vai sofrer pra caramba pra metabolizar, vai fazer um mal danado. Aí vai lá e toma um café cheio de açúcar. E para piorar, bota leite no café. Tá? Aí começou assim. Aí chega a hora do almoço, primeiro que já tá estressado, tá ansioso, vai lá e come mais do que deveria. Aí vai e come mais uma vez, né? Macarronada, trigo, aí mistura tudo, macarrão com arroz, com batata, que fica um prato super cheio de carboidratos, né? E aí um pouco de proteína ali, às vezes nada de folha. Então, que tipo de... aí vamos continuar, vai pro café da tarde, o lanchinho da tarde. Ao invés de a pessoa lá, vamos comer uma gordurinha boa, vamos comer um coco picadinho, né? Ou vamos então comer umas castanhas aí, que seja de vez em quando com uma fruta, aquelas frutas cristalizadas, que também não tem que consumir muito aquilo, porque é rico em açúcar. Vocês vão ver que tá no vermelho aqui nas nossas duas tabelas aqui dos dois autores. Então, mas que sejam aquilo, ou então uma fruta, né, bem inteiras, né, consumindo bagaço, fibra junto. Não, o que é que você vai comer no lanche da tarde? Você vai comer um pastel. Você vai comer mais alguma coisa que tenha trigo, né, que não tenha nada de nutrientes. Aí vai chegar no jantar, ou vai ser café da tarde, que aqui no sul tem bastante gente que toma café assim, pão, salame, queijo, né, passa doce no pão, mais famosa a chimia aqui no sul, né? E aí toma mais um café. Aí, ou então vai fazer um jantar novamente com massa, com trigo, com... Então, esse tipo de situação você vê que fica deficiente em nutriente, tá? Então, por isso que as pessoas ganham peso e são anêmicas, ganham peso e estão desnutridas. Era um conceito quase impossível antigamente, né? Pensar que alguém pudesse ter sobrepeso e estar desnutrido. Então, bora lá. Alimentos de calorias vazias. Então, rico em açúcar não trazem saciedade, tá? Porque o açúcar, os carboidratos refinados ou carboidratos simples, eles são altamente absorvíveis, né? Rapidamente absorvidos, não dão trabalho, quase não vai energia para metabolizar. Então, rapidamente ele é estocado em forma de gordura e daqui a pouco você está com fome de novo, tá? Fora que é terrível pro cérebro, né? Como a gente tinha uma teoria de que o cérebro gosta de açúcar, né? Hoje tem um livro inteiro, até acho que eu deixei aqui, ó, Dieta da Mente, tá? Eu tenho esse livro, né? Ó, a surpreendente verdade sobre o glúten e os carboidratos, os assassinos do seu cérebro. Então, você quer ter um cérebro bom, com memória boa, que faz um bom ciclo de sono, você não pode comer carboidratos refinado em excesso e nem trigo, tá? Então, para preservar o cérebro, tá? Então, o que o cérebro gosta que ele utiliza muito? Ele utiliza gorduras boas, né? Carboidratos de cadeia, gorduras, lipídios de cadeia média. Então, isso é o que a gente deveria nutrir o nosso cérebro, tá? Não tem nada a ver com carboidrato refinado. Então, ó, farináceos, açúcares, refrigerantes, gorduras hidrogenadas, isso causa doença e compulsão,
tá? Porque como são altamente energéticos, o nosso cérebro ele fica entende aquilo como muito gostoso, que deve ser consumido. Por quê? Porque a gente tem o cérebro ainda o mesmo da época que era escassa a comida, né? Então, quando vinha uma comida assim, dava aquela resposta rápida de que isso era bom, que tinha que consumir bastante, o máximo que desse, porque o ser humano não sabia quando ele iria fazer a próxima refeição. Então, os sistemas nossos também foram feitos para armazenar tudo isso, tá? Alimentos muito nutritivos, quais são? Aqueles que as pessoas não têm muito, pelo menos aqui no sul, a cultura de comer, que são vegetais, leguminosas, sementes oleaginosas, boas gorduras, como eu falei. Então a gordura foi por muito tempo demonizada. É um absurdo os estudos que se tinha antigamente, enviesados, estudos muitas vezes pagos pela indústria da doença, né? A indústria aí que gosta de deixar as pessoas sempre dependendo de medicamentos. Então o interesse era que, né, vamos demonizar a gordura e vamos colocar as estatinas aí no mercado, enfim, a gordura que é o problema, é o demônio, e de repente a gente conseguiu aumentar o número de infartos, né? Mesmo quase todo mundo que tem dislipidemia já vai para estatina. Se fosse só isso, né, pessoal? Eu tenho inclusive um curso inteiro de cardiologia praticamente pronto. Daqui a um tempo vocês vão poder ter acesso, né? Quem quiser comprar vai comprar. E aí a gente quebra esse mito do colesterol nesse curso, tá? O que causa a placa de ateroma, o que causa o infarto agudo do miocárdio são as lipoproteínas, sim, mas as lipoproteínas oxidadas. Então eu tenho pessoas que têm o colesterol normal, pessoal, vão lá com o LDL normal, tá tudo certinho, né? Colesterol total normal, e de repente a pessoa infarta. Como você explica isso, né? Ou então tomando estatina e mantendo níveis, de repente a pessoa infarta. Então, se fosse somente o colesterol o problema, nós não teríamos mais infarto no mundo depois da estatina, tá? Então, na verdade, não é isso o problema. O problema é o LDL oxidado, é o estresse oxidativo no endotélio vascular. E isso a gente provoca por má nutrição, por não ter antioxidantes suficientes, por consumir gorduras ruins. Então é outro raciocínio para você evitar o infarto. Não é só tomar estatina, não é só controlar colesterol, tá? Isso dá pano para manga. Não é o nosso foco aqui, mas podem pesquisar sobre, por exemplo, quando eu quero ver nível de lipoproteína oxidada no meu paciente, eu não peço só perfil lipídico, eu peço um exame chamado lipoproteína A, que ele expressa os LDLs, né? Então a gordura oxidada, que é aquela que vai depositar em artéria, que vai fazer inflamação e que vai fazer placa. Muitas vezes você tem o perfil lipídico normal e a lipoproteína é alterada, tá? Eu tenho casos assim na família, eu mesmo tenho esse problema, trato, né? Vivo me tratando para evitar o infarto, porque tenho marcadores cardiovasculares alterados. Então, nem tudo é colesterol e a gordura. O problema mesmo são os carboidratos refinados, tá? Que mais aqui? Não observa-se somente as calorias de um alimento. Então, essa história de a gente ficar contando caloria, isso aí já caiu, pessoal. Isso aí faz tempo. Ah, mas tem um obeso, mórbido. Aí é outra história. Nós estamos falando de qualidade de vida, de manutenção de peso, de evitar efeito sanfona, de seguir recomendações para o resto da vida, de mudar nossas atitudes para o resto da vida. Nós estamos falando de ficar contando caloria. Nós estamos falando de escolher bem os alimentos, tá? Não observa-se somente calorias, e sim a composição nutricional do alimento, né? Se eu pensar em caloria, vamos dar um exemplo aqui. 50 calorias é mais ou menos as calorias de uma maçã, né? Uma maçã pequena para média. É a mesma caloria de um bombom. Então, se eu for olhar a caloria, o que eu vou comer no meu lanchinho? Eu vou comer a maçã ou vou comer o bombom? As calorias são as mesmas. Será que eu vou trazer o mesmo benefício para o meu organismo comendo bombom do que eu faria com a maçã? Então, a gente não vai olhar a caloria, a gente olha índice glicêmico do alimento, né? E a composição do alimento como um todo, tá? No final desse primeiro módulo da aula, vou colocar para vocês uma tabela bem interessante, tá? Então, aqui, exemplos de frutas silvestres que você pode comer à vontade. Uva,
morango, jabuticaba e amora. São excelentes frutas, né, que a gente deveria consumir com mais frequência, que são riquíssimas em nutrientes e baixa em caloria. E se você consome a fruta, não estamos falando de suco, né, estamos falando de consumir a fruta, tem as fibras, elas são ricas em fibras, são ricas em flavonoides, tudo aquilo que é colorido, né? Comer, então, moderadamente as frutas híbridas. O que são as frutas híbridas? Aquelas modificadas geneticamente. Sim, pessoal, nossas frutas são modificadas geneticamente. Tá? A gente é que não sabe, porque não prestou atenção nessa mudança que teve nos últimos 80 anos aí. Aconteceu de mudança de tudo que é lado. Né? Tem um documentário da Monsanto, que eu não sei se vocês já assistiram alguma vez, de quase 2 horas no YouTube, né, sobre transgênicos e agrotóxicos. Se você assiste aquele documentário, você fica apavorado com a capacidade do ser humano de não se preocupar em matar em massa só para ter lucro, né? Então, a gente sabe que as coisas não são mais as mesmas, né? As frutas não são mais as mesmas. Então, as frutas que são híbridas, a gente tem que comer moderadamente, a gente tem que comer porções pequenas, tá? Então, que são as frutas mais doces e que tem menos nutrientes, tá? E aí a gente tem aqui, ó, vou mostrar para vocês daqui a pouco as frutas aqui, o porquê que a gente fala sobre isso, tá? Isso, então, seria a riqueza do alimento, pessoal. Então, na tabelinha final desse módulo que eu vou mostrar para vocês, o que ele levou em consideração para montar a pirâmide e mais umas dicas ali de alimentos construtivos, intermediários e destrutivos. Levou em consideração essa questão da riqueza do alimento e da pureza, tá? Então, já falamos da riqueza, né, que a gente deve preferir alimentos ricos em nutrientes e pobres em antinutrientes, gorduras demais, açúcares demais. E agora da pureza, tá? Então, se a gente conseguir escolher, na maioria do tempo, alimentos ricos em nutrientes e puros, né, em relação a toxinas, substâncias xenobióticas, né, a gente vai, com certeza, ter uma saúde muito melhor. Então, o que acontece em relação à pureza? A gente acaba poluindo a corrente sanguínea com gordura hidrogenada. Olha a margarina aí dando um tchauzinho, né? Por favor, pessoal, tira esse alimento da lista de vocês. Tá? Margarina, isso aí não é comida, tá? É produto alimentício, não é alimento. Tira isso da tua vida, troca por manteiga, se você faz questão de usar esse tipo de gordura, né? Tem a manteiga aí que é bem menos prejudicial, tá? E outras coisas que a gente usa são os óleos vegetais, né? Poliinsaturados, que ficam rançosos, ó, é terrível para o corpo metabolizar. Então, assim, no final aqui a gente vai lembrar que tipo de gordura a gente deve usar. Azeite de oliva extra virgem para alimentos que são frios, né? Que você não vai aquecer muito, ou, né, ou colocar por cima de um alimento ali que está quente, mas que você não vai provocar o aquecimento. Óleo de coco e banha de porco, tá? Ou a gordura do porco. Essas são as gorduras que a gente tem que consumir. Óleo de soja, canola, de girassol, isso aí é veneno. A gente não tem que ter isso em casa, tá? Conservantes, corantes, pesticidas, ou seja, a presença de xenobióticos vem muito à nossa mesa, tá? E a gente tem que, por isso que temperos, por exemplo, pode esquecer sazon, todos aqueles temperos cheios de gordura, de conservante, de coisas artificiais, tira da sua vida. Isso é inflamatório. A gente vai ver que a maioria dos problemas de ganho de peso é desbiose, inflamação. A gente provoca inflamação consumindo esse tipo de coisa. Já chega as coisas que a gente não consegue tirar, né? Muitas vezes a gente não consegue fazer uma alimentação orgânica 100%, né? Livre de agrotóxicos. A gente não consegue muitas vezes garantir que aquilo que a gente está ingerindo é puro. Mas quando a gente puder escolher e a gente for cozinhar, a gente não vai colocar esses temperos aí, tá? Eu nem tenho na minha casa, porque se tiver a gente acaba usando, tá? Muito cuidado com as gorduras trans, então alimentos ricos, né? Salgadinhos, alimentos que vêm pronto, né? Tem uma coisa que ele fala nesse curso, Flávio, né? Descascar mais e desembalar menos, né?
Então vamos pegar as coisas que a natureza nos deixou, vamos cozinhar. Eu aprendi até a cozinhar, pessoal. Quem me conheceu mais intimamente sabe que nunca fui uma pessoa de cozinhar. Agora eu faço questão, às vezes, de vir para minha casa e cozinhar, porque eu sei que o tempero que eu vou colocar é o melhor que tem, o óleo que eu vou utilizar é o melhor que tem, o sal que eu vou colocar é o sal rico em minerais, é o sal rosa. Então vai ser outra coisa o meu alimento, tá? O que mais? Causam inflamação, então esses alimentos contaminados causam inflamação, intoxicação ou mutação celular. Deu um exemplo aqui do sorbato e do benzoato, que são conservantes, né, que quando ingeridos causam danos à microbiota. Afinal, eles impedem crescimento bacteriano, pessoal. Então, eles estão no produto, estão no alimento, justamente para evitar que as bactérias se multipliquem ali dentro do alimento. E eles chegam no nosso intestino e vão atacar, vão também prejudicar a nossa microbiota. Tá? Então, alimentos, o mínimo dessas substâncias possível, nitritos e nitratos, metais pesados, estrógenos das embalagens. Então, para quem ainda não ouviu falar, eu acho que todos vocês já devem ter ouvido falar dos xenoestrógenos que estão na maioria das embalagens de plástico, de refrigerante, né? Principalmente de água. E aquele plástico, quando pega sol, ele libera um estrógeno bem parecido com o hormônio do nosso organismo. Então, acaba que você vê aquela pessoa, aquele homem, né? Começa a ganhar peso, começa a ganhar formas femininas, né? Ele tem mais mama do que muita mulher, às vezes. Tem né, a região das nádegas fica arredondada. Aquele homem que você olha e fala, nossa, que coisa, né? Parece que tá puro estrogênio, pessoal, desses alimentos cheios de plástico, tá? A pessoa toma refrigerante, 1 litro de Coca-Cola, 2 litros por dia e quer ficar bem, quer manter saúde. Não existe isso. Refrigerante é veneno, é tirar da nossa vida. É uma vez ou outra, se a gente gosta de curtir um refrigerante de vez em quando, ninguém vai morrer por tomar uma vez por mês, por tomar uma vez que seja por semana, um pouquinho. Né? O problema é que as pessoas tomam isso todos os dias, nas 3 refeições. Tem gente que troca café por Coca-Cola. Então isso não tem como você ter saúde. Não estamos falando nem de peso, né? De saúde. Refrigerante, sorvete são alimentos dos mais destrutivos que existem. Então a gente tem que tirar da nossa lista, dar um tchauzinho de vez em quando para matar uma vontade ali, vai, né? Mas é 10% do nosso tempo isso, né? 90% do nosso tempo nós vamos estar vigilantes e escolhendo melhor. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é que a gente tem bons alimentos muitas vezes, mas que não são feito, se ele não for preparado da forma ideal, ele também vai prejudicar. Então ele fala aqui, o método de preparo é muito importante, muito importante. Transformamos alimentos em xenobióticos. Nós pegamos um alimento que seria bom, se preparado adequadamente, e vamos transformar numa substância prejudicial, se a gente não souber preparar. Tá? Exemplo que ele deu aqui, alimentos que quando submetidos a alguns tipos de cozimento, principalmente fritura, tá? Eles vão produzir os EIGES. Não sei se já ouviram falar, qualquer coisa vocês dão mais uma pesquisada aí que vocês vão achar bastante coisa sobre os EIGES, que são os agentes de glicação avançada, tá? EIGES acontecem, como que acontece a formação do EIGE? É uma caramelização do açúcar com a gordura. Então, quando eu tenho um alimento rico em açúcar e rico em gordura, e eu vou lá e submeto ele a um processo ainda de fritura, meu Deus, eu transformei numa peste esse alimento, tá? Transformei numa bomba. Então, aqui ele deu o exemplo da batata, da acrilamida. Não sei se já ouviram falar aqui. Batata frita é rica em acrilamida, tá? Que é a glicação do amido, né, estragando o ômega 3, estragando as gorduras que estão presentes ali. E aí eu vou transformar um alimento que é a batata. Se eu pegar, né, a gente está usando a batata na desintoxicação do intestino, né, tem propriedades, tem nutrientes, né, tem ótimas propriedades. Eu vou transformar isso num veneno quando eu faço a batata frita, tá? Que a acrilamida, ela é cancerígena, câncer de intestino, e altamente faz esse estrago dentro do organismo, né? Os EIGES, eles acabam
destruindo a célula, grudando ali, fazendo uma alteração no funcionamento celular, tá? Eu lembro que aqui, eu até coloquei aqui, ó, o exemplo do experimento com tecido de frango. Então, o primeiro cientista a dizer, né, que todo tecido vivo, ele vai morrer, ou ele vai perder sua função de acordo com o meio ambiente, a nutrição do meio ambiente. Ele provou como? Ele pegou um tecido de frango, tá? O que ele fazia? Ele colocou esse tecido dentro de um caldo, né? Um caldo nutritivo, e ele trocava esse caldo todos os dias, ou seja, ele fornecia novos nutrientes e limpava diariamente esse caldo. Gente, o tecido do frango durou 34 anos, tá? Então, se a gente conseguir nutrir o nosso organismo de forma adequada e limpar, desintoxicar ou destoxificar, que é o mais correto, a gente vai ter uma ótima saúde, tá? Os estudos só corroboram com essa ideia. Então, é o que vocês têm que ter em mente quando vão escolher um alimento, quando vão querer saber se aquele alimento é um alimento bom, se ele vai ser excelente, se ele vai ser prejudicial. Vocês precisam levar em consideração essas duas coisas, a riqueza e a pureza, tá? Não esqueçam disso. Observação aqui, ó. Quando for comer frituras, digamos que um dia desse você queira comer um peixinho frito, né? Que não existe, na minha opinião, de ex-gorda, né? Não existe peixe melhor do que o frito, tá? Então, de vez em quando você vai querer comer uma fritura, que seja aquela batata frita que você está morto de vontade um dia lá no mês que você quer comer. O que você pode fazer para minimizar o efeito das frituras? Quando for comer fritura, tomar um copo de água com o sumo de um limão. Então, você vai espremer aquele limão na água, né? E sabendo que a vitamina C vai minimizar os efeitos da glicação e da presença, por exemplo, da acrilamida. Então, você vai comer batata frita, toma antes de comer, pega um meio copo d'água, coloca o sumo de um limão e toma, tá? Fechamos então aí a ideia de que a gente vai escolher alimento levando em consideração a pureza, né, e a riqueza. Quais são os alimentos ideais? Então, são os alimentos mais naturais, né? Menos industrializados, que são aqueles alimentos que são menos contaminados, tá? Com conservantes, corantes, todos aqueles produtos que a gente já falou. Dicas em relação aos alimentos ideais aqui, ó. O metabolismo do nosso organismo e a nossa digestão é praticamente o mesmo dos nossos ancestrais. Então, daquela época em que ainda a gente procurava alimento na natureza, que não existia agricultura, que você precisava caçar, que você precisava colher frutos, né, silvestres que estavam disponíveis, o nosso metabolismo é o mesmo. O corpo humano não se modificou, o que se modificaram foram os nossos hábitos, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que observar o tipo de alimento que a natureza produzia nessa época, aqueles sem as modificações genéticas, tá? Que olha como Deus, né, a natureza é inteligente. Quando você pega, por exemplo, o coco ele é rico em quê? Em gorduras. Ele é baixo teor de açúcar. O abacate, a mesma coisa, é rico em gorduras boas, lipídios de cadeia média, ácidos graxos excelentes para a composição celular, para dar energia para o cérebro. Maravilhoso o abacate. É rico em açúcar? Não, né? Então, o que a gente faz aqui no sul, pessoal? A gente vai lá e taca uma colherona de açúcar dentro do abacate. Aí você acabou com o alimento, né? Uma coisa que era excelente acabou de se transformar num pepino, né? Numa coisa que o teu corpo agora está enchendo de açúcar, né? Estragou a brincadeira. Observe, frutas que são muito doces não tem gordura, né? Se pega laranja não vai ser baixo o teor de lipídio, né? Porque é rico em carboidrato. Então a natureza é sábia. Então observe os alimentos silvestres que tem baixa quantidade de carboidrato, né? Os grãos silvestres, o trigo selvagem, o arroz selvagem, todos tinham menos amido do que esse arroz que a gente consome hoje. Tinham muita fibra, né? O corpo não foi criado para metabolizar quantidades grandes de grãos e carboidratos.
Foi a gente que criou a agricultura e que começou a fazer o consumo desses alimentos em grandes quantidades. Então aqui tem esses 2 livros que a hora que vocês puderem, né, tiver um tempinho aí, vão pegar o livro A Dieta da Mente e vão dar uma olhada muito com calma nele. Ele é de fácil leitura, porque não é um livro técnico. Esses não são livros técnicos, tá? Eles são livros que vão passando conceitos de uma forma dinâmica e às vezes contando algumas histórias junto, então fica muito bom de ler. E esse Amigos da Mente são livros que eu recomendo para vocês entenderem, porque a gente sempre vê falar que o glúten, né? A gente vai falar muito disso ainda aqui na nossa aula, que o glúten, que os derivados do leite são muito prejudiciais, que isso, que aquilo. Ah, mas daí vem alguém lá e defende, diz que não é bem assim e tal. Então a gente precisa criar cientificamente nosso conceito, tá? Se você for pegar os melhores profissionais que estão hoje no mercado, que resolvem, né, os problemas das pessoas, todos eles não vão falar muito bem do glúten ou do alto consumo de alimentos com glúten. Jamais vão colocar pão na sua base da pirâmide, né? Então, as coisas mudaram, pessoal. A gente tem que evoluir junto. Tá? Então, vamos lá. Metabolismo e digestão. Praticamente, a gente já viu aqui que são o mesmo, né? Então, aqui eu vou repetir o cabeçalho e coloquei para vocês aqui embaixo as frutas. Então, aqui é uma curiosidade, tá? Então, olha como é que era a melancia silvestre aqui. Vocês estão vendo que a parte vermelhinha, ela era bem reduzida, como se fossem gomos, tá? Olha como que era a maçã silvestre. Veja o tamanho dessa frutinha, né? Olha como que era a banana silvestre, uma espécie de semente ali. Olha a laranja. A laranja silvestre é aquela pequenininha, pessoal, aquela laranjinha que a gente come com casca e tudo, que aí vai ter muito bagaço e pouco suco. Então veja que essa laranja que a gente tem hoje, grandona e cheia de frutose, é uma laranja que não era essa que os ancestrais comiam, tá? Então, ó, as frutas atuais, elas têm muito açúcar, tem pouco nutriente, tem menos fibras. Só o fato de a gente ter isso já na fruta, já se a gente consumir em grandes porções, já vai nos fazer mal, vai nos prejudicar. Então, se eu pegar uma bacia de vergamotinha ali para comer, que eu adoro aquela, o pessoal chama de mexerica, né? Aqui no sul a gente chama de vergamota, né? Que é uma pequenininha ali, tem um odor bem característico, né? A gente fala lá que é bem fedidinha, né? E eu adorava, ainda gosto muito, né? Pegava uma bacia, assim, comia 5 numa vez só. E isso não faz nada bem, tá? Isso sobrecarrega o nosso fígado de frutose. Você joga uma bomba de frutose, de açúcar, tá? Então, frutas têm que ser comidas várias vezes ao dia em pequenas porções, principalmente essas frutas que não são silvestres. Evitar sucos e o consumo de grandes quantidades de frutas inteiras, que já falei, né? É preciso evitar os excessos de carboidrato. Não adianta trocar refri por suco. Já vou escutar um choro, né? Ah, não faça isso, tá? Então, o suco de fruta, mesmo que seja natural, pensa comigo. Quantas laranjas vai para você fazer 500 ml de suco de laranja, né? Você que já fez um suco em casa. Gente, às vezes vai 5, 6 laranjas, tá? Olha só se você ia ter condições de comer 5 laranjas seguidas uma da outra, né? Então, assim, suco de fruta não é uma boa forma de consumir. A fruta tem que ser consumida. A fruta tem que ser consumida com bagaço, com as fibras, tá? Então, assim, quer tomar alguma coisa? Primeiro que tomar muito líquido na hora da refeição não é legal, tá? A gente não recomenda, principalmente para quem tem hipocloridria, né? Baixa produção de ácido no estômago, atrapalha demais a digestão, ainda mais líquidos muito gelados, eles atrapalham o metabolismo, né? Certo? Então, os que tomam chá, e ainda uma xícara pequenininha, né? Só para não dizer que não tomou nada. Então, não adianta querer trocar. Eu falo assim, tá com muita vontade de tomar alguma coisa
com gás e tal, toma uma água com gás com limão, né? Coloca um limão ali, toma uma água com gás, que já vai matar aquela vontade do refri, né? E vamos, se for um suco verde, ainda que é rico em fibra, né? Desde que você não cometa o crime de acrescentar adoçante ou açúcar, né? Mas faz um suco com couve, aí até é super recomendável, né? Mas ficar tomando sucos assim para matar a sede não é o ideal, pessoal. De caixinha nem se fala, tá? Pães e massas com glúten. Tem que trocar pelos sem. Ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pão então sem glúten. Na mesma proporção, vou pegar um biscoito fit. Vou pegar. Gente, você não vai emagrecer, me desculpa, né? Mas você está trocando um refinado por outro. Tá tirando apenas o glúten. Quando a gente decide tirar, por exemplo, o trigo, a gente acaba tirando muito carboidrato da nossa vida, né? E aí se a gente ficar substituindo, não vai dar muito certo, né? Vamos substituir por coisas ricas em proteínas, vamos substituir por fruta, vamos substituir por alimentos que são mais nutritivos, tá? É necessário diminuir carboidratos e aumentar o consumo de gorduras naturais. Essas sim fornecem energia estável e duradoura. Eu quero que vocês façam a experiência. Pega o coco, né, que tá a fruta mesmo. Hoje em dia tem no mercado já picado para você comer de lanchinho. Pega quando der vontade de comer um doce, pega o coco e vai comer. Mas eu vou comer e não sentir o gosto do açúcar. Você não vai sentir na primeira mordida, de tão viciado que o nosso paladar é em açúcar, tá? Quando você chegar no segundo, terceiro pedaço, você já vai sentir assim aquela, né, que você está quase satisfeito. E é 2, 3 pedacinhos de coco, de tanta saciedade que ele provoca, tá? Porque ele é rico em gordura. Então aquilo vai nos dar muita energia e vai nos saciar mais rapidamente que o carboidrato. Olha aqui o coco, né? 5 a 30% das calorias através de carboidrato. A gente tem que mudar a nossa ideia de consumo de carboidrato, né? Hoje ainda nas faculdades de nutrição, você fala que a dieta da pessoa tem que ser 60% de carboidrato. Isso é um crime, tá? Então, carboidrato deve fazer parte até 30% da nossa dieta. O restante é proteína e gorduras. Então, 50 a 80% das calorias tem que ser através de óleos, de coisas gordurosas. Estou falando de gordura boa, tá? Não estou falando de gordura trans, nem de gordura hidrogenada. Então, olha só os alimentos ideais. O que tem que ter um alimento ideal, pessoal? Baixo teor de açúcar e carboidrato. Alto teor de gorduras naturais. Olha o abacate aí como exemplo. Proteína em doses suficientes e moderadas. Se a gente come muita proteína e pouca fibra, a gente provoca desbiose também. Então, o pessoal que vai para academia e que faz umas dietas muito pesadas em proteína, deveria compensar nas fibras e nos vegetais junto, para colocar antioxidantes, para colocar fibra aí para esse intestino, tá? Proteínas em doses suficientes e moderadas, então, né? Alto teor de fibras, alta densidade nutritiva, ou seja, né, concentração de minerais por pedaço do alimento, né? E hidratação adequada, tá? Então, olha só, aqui tem um exemplo das calorias, né, que a gente deveria pensar quando vai consumir. Então, açúcar e gordura, né, 5% dos vegetais aqui, tem 5% de vegetais de amido, 3% de legumes e verduras e 3% de... Não sei se eu vou deixar esse slide aqui. Eu acho que é interessante deixar. Então, aqui é um slide que fala um pouco do balanço de consumo, né, dos alimentos que a gente deveria programar, assim, para equilibrar o nosso prato, tá? Então, ele fala aqui, 45% grãos de amido, 20% de açúcar e gordura, 11% vegetais e 8% laticínio e ovos, né? Das carnes, ainda 1% carne vermelha, as pessoas consomem, né? 5% de vegetais só. Então, na verdade, esse slide, agora reforçando, né? Esse slide, ele faz um panorama geral de como é a alimentação das pessoas,
tá? Então, tá todo desbalanceado, se vocês observarem, né? Muita carne vermelha, poucos vegetais, muito açúcar, muito amido, tá? Olha como que é a pirâmide atual de alimento, gente. Vocês estão vendo que a base é grãos e carboidrato, tá? Os legumes e frutas vêm ali no meio, né? Aí tem laticínios, sementes, e aí vem as gorduras e açúcares em cima, tá? Eu vou mostrar qual é a pirâmide nova para vocês daqui a pouco, que aí vocês vão ver a diferença aqui, tá? Então, carboidratos devem ser evitados ou minimizados no café da manhã, por exemplo, e no almoço. E veja que aí tá cheio de carboidrato na base da pirâmide, como se todas as refeições. Então, aquilo que está na base, só lembrando, né, para quem não lembra da pirâmide, aquilo que está na base é o que tem que ter consumo maior, tá? Que a gente deveria consumir em maior quantidade. Então, tá ali, ó, grãos e carboidratos, tá? Isso é a tabela que até hoje é ensinada nas faculdades, tá? Isso não tá mais dentro dos padrões, principalmente da nutrição funcional. Tá? Isso não cabe mais dentro dos novos estudos, esse tipo de estrutura aqui. Isso é para uma época que as pessoas eram desnutridas e trabalhavam muito, tinham muito gasto energético diário, né? Faziam serviços manuais. Hoje em dia a gente fica praticamente sentado o dia inteiro, tá? Então, carboidratos devem ser evitados ou minimizados no café da manhã e no almoço. E no começo da noite, você pode ingerir carboidratos saudáveis, carboidratos não refinados, né? Complexos, tipo batata doce, mandioca, uma quantidadezinha ali razoável à noite. Então, quebrando um paradigma de que à noite não se deve comer nada, né? À noite tem que ficar em jejum e tal. A gente tem o jejum intermitente na nossa vida, mas o carboidrato, principalmente quem faz exercício físico, pode comer à noite, tá? Melhor coisa é comer carboidratos que farão pico de insulina após a atividade física. E aí você vai ganhar massa magra, tá? Então, nossa aula não é de nutrição esportiva, mas só umas dicas aí. Alimentos ideais. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que as pessoas que têm hipocloridria precisam melhorar a sua digestão e a sua produção de ácido no estômago, tá? Aí, quais alimentos que podem ajudar nisso? A gente pode ativar a digestão com a pimenta, com o gengibre, ou tomar meio copo de suco de limão, tá? Junto logo antes da refeição. No caso da mucosa sensível, o melhor é o gengibre. E suplementos como betaína podem ser utilizados. Lembra que tem uma aula no YouTube que eu fiz só sobre hipocloridria, tá? Podem assistir lá que vai ajudar bastante a identificar o paciente que tem e a tratar. Digestão das gorduras. Sinais que demonstram que você não está fazendo uma boa digestão de gordura. Depois que você come, você sentir sono ou estufamento ou ter muita acne, tá? Gorduras no vaso sanitário junto com as fezes. Então você tem que observar as suas fezes, né? Pode ser falta do quê quando acontece isso? Da liberação ideal do suco pancreático ou biliar, né? Então, essas pessoas a gente vai ter que reduzir um pouco o consumo das gorduras, né? E vai estimular gradualmente o consumo delas e vai observar se é o caso de suplementar enzimas digestivas, tá? Sais biliares para aqueles que não têm vesícula, principalmente, tá? E pancreatina para aqueles que têm hipocloridria ou têm uma disbiose grave, que enquanto você vai tratando, você coloca a pancreatina ou as enzimas pancreáticas para poder melhorar a digestão. Lá na aula da hipocloridria, eu não me lembro se eu falei, mas eu acredito que eu falei das enzimas pancreáticas. E quando a gente tem baixa produção de ácido, o quimo, né, vai chegar no intestino muito alcalino, ou seja, menos ácido do que deveria, e não vai provocar a liberação ideal do suco pancreático, porque ele é rico em bicarbonato para neutralizar os ácidos. Então, ele já vem junto às enzimas pancreáticas. Então, você não faz uma boa digestão porque a liberação desse suco não é a ideal. E outra coisa, quando você tem disbiose, as toxinas das enzimas, elas podem acabar inativando essas enzimas pancreáticas, então sendo necessário aí
o uso dessas enzimas de forma exógena, né? Fazer umas cápsulas aí e tomar junto. Outra coisa que a gente precisa pensar também na mastigação, tá? A gente precisa lembrar que a saliva e o ato de mastigar, além de ele moer bastante o alimento, ele vai encharcar esse alimento de saliva que contém IgA. IgA são protetoras, né? Então a gente precisa mastigar muito bem o alimento. Fatores que atrapalham o processo digestivo. Quantidade. Então, aquilo que eu falei antes, a gente vai, às vezes fica com muita fome, então o ideal não é você ficar com muita fome para ir comer. Também não é o ideal você comer cada 1 hora, tá? Isso também não funciona. Não é necessário. Mas a quantidade que a gente come, por isso que a mastigação é importante. Mesmo que a gente estiver com fome, se a gente tiver com muita fome, a gente não quer mastigar, né? Quer engolir inteiro. Então a mastigação é necessária porque dá tempo da gente estimular todos aqueles toda a inervação, né, do parasimpático ali, o nervo vago, para mandar a quantidade de ácido, para começar a aumentar a motilidade gastrointestinal, para mandar a informação, né, para fazer também a liberação de suco gástrico, mandar informação, o feedback para o cérebro que você está comendo, que você está se alimentando. Então, a quantidade também é importante. A gente não pode encher o estômago a ponto de ele não conseguir misturar aquele alimento no suco gástrico. Não tem espaço, gente. Ó, não encher mais de 3/4 do estômago. Então, quando você ficar sentindo dor depois que você foi no restaurante só porque era rodízio, lembra essa situação? Comer até não aguentar mais. Isso não vai fazer bem para sua digestão. Isso vai provocar refluxo, vai provocar má digestão, tá? Outra coisa que ele dá de dica, comer quando se tem fome. Quem que diz que você tem que comer de 3 em 3 horas, gente? Isso aí já tá refutado, esse negócio, tá? Eu acho que a gente precisa rever aí os conceitos. Até o final dessa aula a gente vai rever muito conceito. E estado emocional, a gente precisa estar relaxado, a gente precisa estar tranquilo para fazer nossa refeição. Porque a gente vai precisar de acetilcolina e não de noradrenalina. Noradrenalina é terrível para a digestão, né? Ela vai travar a produção do suco gástrico, ela vai travar a motilidade. Então, é o momento da alimentação, que nem diz os antigos aqui, é sagrado, né? Vamos lá. Que mais? Desafios, né? Então, da nossa nova maneira de pensar. Quais são os desafios? Discernimento. Então, saber o que realmente é bom ou prejudicial. Disponibilidade. Ter disponível o alimento puro, porque às vezes você chega numa cidade que não tem alimento orgânico, né? Investimento. Às vezes vai ter o alimento orgânico, mas você não vai conseguir pagar, né? Então, o valor monetário do alimento. Apegos e associações emocionais. Então, aquela coisa, a minha mãe fez uma torta para mim, se eu não comer, ela vai ficar chateada, né? Eu vou sempre comer com a minha família, então eu tenho que, né? Comer é muito mais do que só se alimentar, pessoal. Comer é compartilhar, comer é se comunicar. Então é complicado às vezes a gente se inserir, né, mudar esse contexto. E cuidar com os vícios bioquímicos, tá? Em algum momento aqui eu vou falar para vocês que o glúten e os derivados do leite, eles produzem derivados opioides no nosso intestino. Então a gente fica viciado, tá? Como se estivesse tomando morfina, tá? Mais pra frente ali eu vou falar. Outras dicas, né? O cérebro é preparado para aprender coisas novas. Então, um estímulo para vocês. Nunca você vai dizer assim, eu não consigo comer isso ou aquilo, nunca vou conseguir parar. A gente está sempre aprendendo. E quer ver você colocar a palavra desafio, né? Quer ver alguém duvidar ou oferecer dinheiro para você, ver se você não aprende ou se você não muda alguma coisa, né? Tem gente que precisa desse estímulo. Desafio dos 30 dias, né? Por isso que a gente gosta de usar essas coisas, né? Para estimular, para realmente provocar a pessoa, né? Para ela dizer assim, não, eu posso me superar e eu vou conseguir, tá? Então, é necessário prestar atenção nas suas atitudes relacionadas à alimentação, tá? E uma coisa que eu falo, você tem que se programar, você tem que pensar o que você vai comer amanhã.
cachorros. Então você tem que pensar o que você vai comer amanhã. E aí você programar, porque senão amanhã você tá com um dia corrido, com uma agenda cheia, com um monte de coisa para fazer, você vai pegar o primeiro alimento que te aparecer e vai ingerir. Então você precisa pensar e organizar a tua agenda, organizar o teu dia para que você consiga mudar os hábitos alimentares, tá? E uma frase aqui, ó, né, pra gente pensar. É necessário 21 dias de repetição para criar um hábito, tá? Então persista, se proponha, né? Faça propósitos a tomar água, por exemplo, quando você acordar. Eu sou a pessoa que tem dificuldade de tomar água, terrível para mim. Faz o seguinte, você não escova os dentes todos os dias, várias vezes, né? Vou dormir, antes de dormir eu vou escovar os dentes. Então vai lá, antes de dormir você toma um copo d'água. Ao acordar você toma um copo d'água, né? À tarde, quando você vai fazer um lanche lá, vai tomar um copo d'água antes. Já vai dar aquela saciada, né? Já vai segurar